Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou mostrar o passo a passo desta saída de praia em crochê, ou também pode ser um vestido, é só forrar. E essa saída é no tamanho P, mas nesse mesmo passo a passo vou mostrar do PP ao GG. Ela é toda de motivos e feito com algodão 100% mercerizado. E ela pode ser feita do tamanho que quiser, curto, médio ou longo. Fica a critério de cada um. Antes do passo a passo, peço para que se inscreva no canal. Agora vamos aos materiais que vou utilizar para a confecção. Vou utilizar um fio 100% algodão mercerizado, é tipo Anne mesmo, na mesma espessura. E para fazer você pode utilizar o fio Alice, fio Anne, Camila 500 ou Camila 1000 utilizando 2 fios ou Clea 1000 utilizando 2 fios. Este novelo tem 500 metros e vou precisar de 2 deles para fazer o tamanho P. Então indico acima de 2 novelos para qualquer tamanho, sendo curto, médio e principalmente para o longo. E agulha 1,75. Já estou aqui com o fio. E como a saída é toda feita de motivos, eu vou iniciar com o motivo da cintura, que vai ser o menor motivo. Sempre inicio para qualquer tamanho com o menor motivo, que é o da cintura. E para iniciar o meu primeiro motivo, faço um anel mágico. Passo a agulha por dentro do círculo e vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Depois de fazer as 3 correntinhas, dentro do círculo faço mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3 pontos altos. Depois de fazer os 3 pontos altos, faço uma correntinha e volto para dentro do anel mágico e faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha e volto para dentro do anel mágico e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, volto para dentro do anel mágico novamente e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, volto para dentro do anel mágico novamente e faço 3 pontos altos. E vou fazendo assim até ficar com 8 conjuntos de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Já fiz aqui 5 conjuntos e vou fazer mais 3. E quando eu estiver finalizando, eu já volto. Finalizando aqui os meus 8 conjuntos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Ficando desta forma, faço assim para qualquer tamanho. E depois do último conjunto de 3 pontos altos, faço uma correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais. Vou puxar essa sobra de fio para fechar a base dos pontos e deixar o miolinho mais fechado. Agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o primeiro espacinho de uma correntinha. Vou nesse próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. E vou nessa próxima e primeira correntinha de espaço e faço um ponto baixíssimo. Agora faço, para a próxima carreira, uma correntinha que vai servir de meu primeiro ponto baixo. E faço mais 3 correntinhas de espaço. Vão totalizar 4 correntinhas. Vou saltar esses 3 próximos pontos altos e no próximo espaço de uma correntinha, vou fazer um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Salto 3 próximos pontos altos e no próximo espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo.
Faço 3 correntinhas, salto os 3 próximos pontos altos e no próximo espaço de uma correntinha faço um ponto baixo. 3 correntinhas e vou seguir fazendo desta forma. Depois de fazer as 3 correntinhas, salto 3 pontos de base e no próximo espaço de uma correntinha faço um ponto baixo. 3 correntinhas, salto 3 pontos e no próximo espaço de uma correntinha faço um ponto baixo. E vão ficar com um total de 8 alcinhas. Um ponto baixo em cada espaço de uma correntinha. Se são 8 conjuntos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, ficará com 8 alcinhas, para qualquer tamanho. Fazendo aqui a minha última alcinha, agora eu vou prender, depois de fazer as 3 correntinhas, nessa primeira correntinha que eu fiz, que serviu de meu primeiro ponto baixo. Ficando desta forma. Agora, para a próxima carreira, eu vou passar com um ponto baixíssimo para dentro desta primeira alcinha de 3 correntinhas. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos, todos dentro da primeira alcinha, formando assim um leque. Depois de fazer meu primeiro leque, faço uma correntinha, vou na próxima alcinha e faço da mesma forma, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando assim o meu segundo leque. Faço uma correntinha, vou para a próxima alcinha e faço a mesma repetição. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, todos dentro da mesma alcinha. E vou seguir fazendo assim em todas as alcinhas. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando um leque, e cada uma com uma correntinha de espaço. E como são 8 alcinhas, terá 8 leques. Vou fazendo aqui e quando eu tiver feito o meu 8º e último leque, eu já volto. Fiz aqui em cada alcinha um leque, separado por uma correntinha. Ficando desta forma, faço assim para qualquer tamanho. Vou finalizar aqui depois do último leque, fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do leque. Agora, para a próxima carreira, eu vou caminhar primeiro com um ponto baixíssimo até o meio do leque, nesse espaço de 2 correntinhas. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos. Ficando com 3 pontos altos, faço 2 correntinhas, mais 3 pontos altos juntos, todos dentro do leque. E ficando assim, leque sobre leque. Faço 4 correntinhas, faço assim para qualquer tamanho. Vou aqui entre um leque e outro nesse espaço de uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, vou para dentro do leque nesse espaço de 2 correntinhas, bem no meio, e faço um ponto baixo. Ficando com um total de 2 alcinhas, faço 4 correntinhas, vou aqui entre um leque e outro, nesse próximo espaço de uma correntinha, e faço um ponto baixo. Ficando agora com 3 alcinhas, faço 4 correntinhas e vou nesse próximo leque, dentro dele faço outro leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Formando assim o meu segundo leque da carreira.
E agora eu faço a mesma repetição que eu fiz depois do primeiro leque, 4 correntinhas. E vou aqui entre um leque e outro, nesse espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, vou para dentro do leque e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas e vou no próximo espacinho de uma correntinha entre um leque e outro e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, eu vou para dentro do leque e faço um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Formando assim o meu terceiro leque. E depois do terceiro leque, vou fazer a mesma repetição que eu fiz em todos os outros. Faço 4 correntinhas. Vou aqui no próximo espaço de uma correntinha entre um leque e outro e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, vou para dentro do leque e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas e vou entre um leque e outro nesse espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas e vou para dentro deste próximo leque e faço um leque. Ficando agora com 4 leques. E o motivo ficando quadrado. E depois do último leque, vou fazer a mesma repetição que eu fiz depois de todos os outros. 4 correntinhas, vou entre um leque e outro, no espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou para dentro do leque e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou entre um leque e outro, no espaço de uma correntinha faço um ponto baixo. 4 correntinhas e vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. Vou caminhar com ponto baixíssimo para dentro do leque, bem no meio, nesse espaço de 2 correntinhas. E ficou desta forma: um leque com leque, outro leque com ponto baixo. Um leque com leque, outro leque com ponto baixo. E com 4 alcinhas entre um leque e outro. Agora eu faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Ficando assim, leque sobre leque. Já iniciando a minha quarta carreira, mas de leques é a terceira carreira. E faço dessa forma para qualquer tamanho. Depois do último leque, agora eu faço 4 correntinhas. Vou aqui bem no meio, bem dentro desta primeira alcinha de 4 correntinhas, depois do leque da carreira anterior e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas. Vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou para a próxima alcinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou para a próxima alcinha, faço um ponto baixo. 4 correntinhas. E vou para dentro do leque, faço um leque. Ficando leque sobre leque e alcinha sobre alcinha. E agora ficaram com 5 alcinhas no total, entre um leque e outro. Faço assim para qualquer tamanho. Terminando o segundo leque da terceira carreira, vou fazer a mesma repetição. Depois do leque, faço 4 correntinhas.
Vou nessa primeira alcinha depois do leque da carreira anterior e faço um ponto baixo, 4 correntinhas, vou para a próxima alcinha e faço um ponto baixo, 4 correntinhas, vou para a próxima alcinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas, vou para a próxima alcinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas e vou para dentro do leque e faço um leque. Feito o meu terceiro leque, vou fazer a mesma repetição que eu fiz depois dos outros leques. 4 correntinhas, vou na primeira alcinha, faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou na segunda, faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou na terceira, faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou na quarta, faço um ponto baixo. 4 correntinhas e vou para dentro do leque e faço um leque. Formando o meu quarto leque. Sempre vou fazer dessa forma até o fim da carreira. Depois do meu quarto leque, vou fazer a mesma repetição. E vão ficar com um total entre um leque e outro de 5 alcinhas. Vou seguir fazendo aqui, quando eu estiver no fim da carreira, eu já volto. Terminando aqui de fazer a minha quarta carreira ou a terceira carreira de leques, ficando desta forma, lembrando que esse motivo é o da cintura, é o menor motivo. Para qualquer tamanho, sempre inicio pelo menor motivo. Vou finalizar aqui fazendo as minhas 4 correntinhas e prendendo com ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais do leque. Para o tamanho PP, eu não faço mais carreiras, são 3 carreiras de leques na cintura. E como estou fazendo o tamanho P, eu vou fazer mais uma. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando assim um leque sobre leque. E depois do leque, vou fazer a mesma repetição que eu fiz na carreira anterior. 4 correntinhas, vou na primeira alcinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo. 4 correntinhas e vou para o meu próximo leque e faço um leque. A partir da primeira carreira de leques, todas as carreiras são feitas iguais, de leque sobre leque e alcinha sobre alcinha. Então, para o tamanho PP, são somente 3 carreiras de leques. Para o tamanho P, que é o que eu estou fazendo, são 4 carreiras de leques, a partir do primeiro leque que eu conto. E para o tamanho M, são 5 carreiras de leques. Para o tamanho G, 6 carreiras de leques. E para o tamanho GG, 7 carreiras de leques. Lembrando que este é o motivo da cintura. Eu sempre inicio pelo menor motivo. E eu conto somente os leques. Então, vou dar continuidade fazendo a minha quarta e última carreira de leques para o meu tamanho P. E quando eu estiver finalizando, eu já volto. Terminando aqui de fazer a minha quarta e última carreira para o meu tamanho P. Lembrando que todas as carreiras são feitas iguais para qualquer tamanho. E agora eu vou finalizar fazendo 4 correntinhas e um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais do leque. Depois de fazer o ponto baixíssimo, vou caminhar com um ponto baixíssimo para dentro do leque, no meio nesse espaço de 2 correntinhas. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o meu primeiro motivo já está pronto. Lembrando que para outros tamanhos, acima do P, devo dar continuidade fazendo mais carreiras. Lembrando que para o tamanho PP são somente 3 carreiras de leques. Para o tamanho P, que é o que eu estou fazendo, 4 carreiras. Para o tamanho M, 5.
para o tamanho G, 6 e para o tamanho GG, 7 carreiras de leques. E todas as carreiras a partir do primeiro leque são feitas iguais, com leque sobre leque e alcinha sobre alcinha de 4 correntinhas. E claro que dará outra quantidade de alcinhas entre um leque e outro para outros tamanhos. Agora eu vou dar continuidade fazendo o meu segundo motivo, e o segundo motivo vai ser feito da mesma forma que eu fiz o primeiro. Todos os motivos são feitos iguais, do início até o fim. E como estou iniciando com o motivo da cintura, eu vou fazer um total de 6 motivos para a cintura. Faço assim para qualquer tamanho, mas eu vou iniciar o segundo e antes de eu terminar o segundo motivo, eu volto que eu já vou fazer a união. Faço a união para qualquer tamanho sempre na última carreira. Então, eu vou fazer o meu segundo motivo até a penúltima carreira e ao iniciar a última, eu volto para fazer a união dos 2 motivos e faço da mesma forma para qualquer tamanho. Sempre os motivos devem ser feitos iguais para qualquer tamanho. Fiz aqui já o segundo motivo e já iniciei a última carreira. Para o meu tamanho P são 4 leques, eu já fiz 3 e iniciei o quarto. E vou dar continuidade aqui fazendo 4 correntinhas. E vou para dentro do leque e vou fazer somente a metade do leque. 3 pontos altos. Faço da mesma forma para qualquer tamanho, porém, terá outra quantidade de carreiras. Depois dos 3 pontos altos, faço uma correntinha, faço assim para qualquer tamanho. Vou aqui dentro do leque do primeiro motivo, nesse espaço de 2 correntinhas, e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. E vou voltar para dentro do leque do meu segundo motivo e vou terminar o leque, fazendo 3 pontos altos. Faço assim para qualquer tamanho. Depois de fazer os 3 pontos altos, fica desta forma. E agora eu vou dar continuidade fazendo a união em todas as alcinhas. Lembrando que os 2 motivos devem ser iguais e com a mesma quantidade de carreiras. Para unir com as alcinhas, eu faço 2 correntinhas. Vou aqui na primeira alcinha do primeiro motivo e faço um ponto baixo. Lembrando que se o motivo for de 3 carreiras, eu faço a segunda e ao iniciar a terceira é que eu começo a união. Depois de fazer o ponto baixo, faço 2 correntinhas. E volto para o meu segundo motivo na primeira alcinha da carreira anterior e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas. E vou na segunda alcinha do primeiro motivo e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, volto para o segundo motivo e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, vou novamente para o primeiro motivo na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, volto para o segundo motivo e faço um ponto baixo na próxima alcinha. Vai ficando desta forma, a união é feita igual para qualquer tamanho. Faço 2 correntinhas. Vou para a próxima alcinha do primeiro motivo e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e volto para o segundo motivo na próxima alcinha e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, vou na próxima alcinha do primeiro motivo, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, vou na próxima alcinha do segundo motivo e faço um ponto baixo. 2 correntinhas e vou para a última alcinha do primeiro motivo e faço um ponto baixo.
duas correntinhas e agora que já não tem mais a alcinha do segundo motivo, eu vou para dentro do leque e vou fazer a metade de um leque. 3 pontos altos, uma correntinha e não tem mais alcinhas também no primeiro motivo e vou direto para dentro do leque bem no meio, no espaço de duas correntinhas e faço um ponto baixo. Uma correntinha e volto para dentro do leque e termino o leque fazendo 3 pontos altos. Terminando assim de unir os dois motivos e fica a união invisível. Faço assim para qualquer tamanho, mas dará outra quantidade de carreiras, de alcinhas e de leques. Depois do último leque, vou terminar o motivo fazendo 4 correntinhas. Vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas. Vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas. Vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas. Vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas. Vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas e vou para dentro do leque e faço um leque. Por exemplo, se no primeiro motivo eu tenho 5 carreiras de leques, o segundo motivo devo fazer 4 carreiras completas e ao iniciar a quinta e última, eu já começo a união e termino a última carreira. Terminando aqui de fazer o leque, fica desta forma, todos dois do mesmo tamanho. Depois do leque, vou dar continuidade aqui, fazendo 4 correntinhas, ou na próxima alcinha faço um ponto baixo, 4 correntinhas, ou na próxima alcinha faço um ponto baixo, e vou fazendo alcinhas sobre alcinhas até chegar no outro leque. Vou finalizar aqui fazendo 4 correntinhas e prendendo com um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais do leque. E caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E já está pronto a união e 2 motivos. Agora eu vou fazer o terceiro motivo e vou fazer da mesma forma. Para qualquer tamanho, todos os motivos eu inicio igual. O que muda são a quantidade de carreira. Vou iniciar o terceiro motivo, como estou fazendo tamanho P, que são 4 carreiras de leques. Vou fazer 3 carreiras completas. Vou iniciar a quarta e já volto para fazer a união do terceiro motivo. Lembrando que para outros tamanhos eu faço até a penúltima carreira e ao iniciar a última, eu faço a união. Terminando aqui de fazer o terceiro motivo, já iniciei a última carreira, fiz a metade do leque, que são os 3 pontos altos, faço uma correntinha e vou prender com um ponto baixo no leque do outro motivo. Faço uma correntinha, volto para dentro do leque do meu terceiro motivo e termino o leque fazendo 3 pontos altos. E vou unindo da mesma forma que eu fiz com o primeiro e o segundo motivo. Depois do leque, faço 2 correntinhas. Vou na primeira alcinha do segundo motivo e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e volto para o meu terceiro motivo na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, vou na próxima alcinha do outro motivo e faço um ponto baixo, 2 correntinhas e volto para o meu terceiro motivo. Na próxima alcinha faço um ponto baixo, 2 correntinhas, vou no próximo motivo, na próxima alcinha faço um ponto baixo, 2 correntinhas, volto para o motivo, na próxima alcinha faço um ponto baixo. E vou fazendo a mesma repetição, todas as uniões para qualquer tamanho é feito da mesma forma. Sempre fazendo 2 correntinhas e um ponto baixo, sempre na próxima alcinha do outro motivo e volto no motivo, faço 2 correntinhas e prendo com um ponto baixo na próxima alcinha.
Não deve saltar nenhuma alcinha e sempre deve ter as mesma quantidade de correntinhas para qualquer tamanho. Lembrando que para outros tamanhos são outras quantidades de alcinhas, mas a forma de unir é sempre a mesma. Vou finalizar fazendo nas últimas alcinhas do motivo um ponto baixo, duas correntinhas e volto para dentro do leque do terceiro motivo e faço a metade de um leque. 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo no meio do leque do segundo motivo. Uma correntinha e volto terminando o leque, fazendo 3 pontos altos. Terminando assim a segunda união, ficando desta forma, idêntico à primeira união. Vou finalizar esse motivo depois do leque, fazer 4 correntinhas. Vou na primeira alcinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas. Vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo. E vou dar continuidade terminando esse motivo. Sempre fazendo alcinha sobre alcinha. Quando eu chegar no leque, vou fazer leque sobre leque. E vou dar continuidade fazendo alcinha sobre alcinha até o meu primeiro leque do início e finalizar com um ponto baixíssimo. E vou dar continuidade nos meus próximos motivos. Terão um total de 5 motivos. Já coloquei 3 e vou colocar mais 2. Para qualquer tamanho, devo unir 5 motivos. E todos os motivos da cintura devem ter o mesmo tamanho. Vou fazer a união dos 5 e já volto. Já fiz a união aqui de 5 motivos. Todas as uniões foram feitas igual no primeiro e no segundo. E todos os motivos com a mesma quantidade de carreiras. Faço dessa forma para qualquer tamanho. Mas o total para a peça não são 5 motivos, são 6 motivos. Mas o último motivo eu vou fazer no final para fechar a peça. Então, para qualquer tamanho são 6 motivos, mas eu vou unir somente 5 porque o sexto vai ser para fechar a peça. Então, vou dar continuidade aqui, fazendo os meus próximos motivos. E bem no final, quando eu for fazer os últimos motivos, que eu vou mostrar como eu faço para fechar a peça. Agora eu vou dar continuidade, fazendo os meus próximos motivos. Já fiz os motivos da cintura, agora eu vou fazer os motivos do busto. Se na cintura, para o meu tamanho P, eu fiz um total de 4 carreiras com leques, o busto terá uma carreira a mais. Então, para o meu tamanho P, o busto terá 5 carreiras com leques. Para o tamanho PP, que são 3 carreiras de leques na cintura, o busto terá 4. Para o tamanho M, que são 5 carreiras de leques na cintura, no busto terá 6. Para o tamanho G, que são 6 carreiras de leques na cintura, no busto terá 7. Para o tamanho GG, que são 7 carreiras de leques na cintura, no busto terá 8. Então, eu vou iniciar aqui o primeiro motivo do busto e antes de eu terminar ele, eu volto para fazer a união, que eu já faço a união desde o primeiro motivo. Eu vou dar seguimento aqui, fazendo para o meu tamanho P, vou fazer 4 carreiras completas e na quinta, ou seja, na última, eu volto para fazer a união. Já estou aqui finalizando a última carreira do busto, ou seja, a quinta, fiz 4 carreiras completas e já iniciei a última. Fiz a metade de um leque, que são 3 pontos altos e uma correntinha. Lembrando que para qualquer tamanho, na última carreira que faço a união. E agora para unir, eu vou aqui nesse primeiro motivo da cintura, vou dentro do leque e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e volto para dentro do leque, terminando o leque fazendo 3 pontos altos. Como ainda não tem lado, você pode começar a unir tanto na parte de cima ou na parte de baixo dos motivos da cintura. Depois de terminar o leque, vou unir da mesma forma que eu faço nas laterais.
Faço 2 correntinhas, vou aqui na primeira alcinha do primeiro motivo da cintura e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e volto para o primeiro motivo do busto, na próxima alcinha e faço um ponto baixo. A união é feita da mesma forma como na lateral, mas a parte do busto é maior do que a parte da cintura, então o busto tem mais alcinhas do que a da cintura. Para isso, eu vou dar continuidade fazendo aqui normalmente. E como o motivo da cintura é menor, eu vou fazer 2 pontos baixos na última alcinha do motivo da cintura. Vou continuar aqui fazendo a união normalmente, 2 correntinhas, ou na próxima alcinha do primeiro motivo da cintura faço um ponto baixo, 2 correntinhas, vou na próxima alcinha do motivo do busto e faço um ponto baixo, até chegar na última alcinha da cintura. Faço dessa forma para qualquer tamanho e para qualquer tamanho os motivos do busto será maior do que o motivo da cintura, terá uma carreira a mais. Já chegando aqui na última alcinha da cintura, enquanto ela tem uma, a do busto tem 2, então eu vou fazer, depois das 2 correntinhas, um ponto baixo na última alcinha da cintura, faço 2 correntinhas, volto para o motivo do busto, faço um ponto baixo, vou fazer 2 correntinhas e não tem mais alcinhas para fazer o ponto baixo na cintura. Então, faço 2 correntinhas normalmente e vou na última alcinha do primeiro motivo da cintura, de novo, vou fazer um ponto baixo nele. Então, no último motivo da cintura, terá 2 pontos baixos ao invés de 1. Depois do ponto baixo, faço 2 correntinhas, vou para dentro do leque e faço a metade de um leque. E ficou desta forma. A última alcinha do motivo da cintura, que tem menos alcinha, ficou com 2 pontos baixos em vez de 1. Faço assim para qualquer tamanho. Vou fazer metade de um leque e vou fazer um ponto baixo no próximo leque do motivo da cintura. Três pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo dentro do leque do motivo da cintura, uma correntinha e volto para terminar o leque, fazendo 3 pontos altos. Ficando desta forma, a união ainda continua sendo invisível, somente na última alcinha do motivo menor do motivo da cintura tem 2 pontos baixos. E eu vou dar continuidade, terminando o meu motivo, fazendo 4 correntinhas, ou na próxima alcinha faço um ponto baixo, 4 correntinhas, ou na próxima alcinha faço um ponto baixo, e vou terminar o motivo fazendo da mesma forma que eu faço em todos os outros. Quando eu chegar no leque, terá leque sobre leque, depois do leque vou fazendo alcinha até chegar no outro leque. Já finalizei aqui o primeiro motivo do busto, cortei o fio. E agora eu vou fazer o meu segundo motivo. As uniões são feitas sempre da mesma forma, mas eu vou mostrar como eu faço para unir a parte de baixo e a lateral. Agora eu vou unir 2 partes do motivo. Vou seguir fazendo o meu segundo motivo igual ao outro motivo do busto, lembrando que é uma carreira a mais que o da cintura e já volto. Fiz aqui as minhas 4 carreiras completas do segundo motivo do busto e já iniciei a última carreira. Fiz a metade de um leque, que são 3 pontos altos e uma correntinha. E para unir, eu vou aqui no primeiro motivo do busto, bem no meio do leque, e vou fazer um ponto baixo.
Para qualquer tamanho, eu inicio a união nas laterais primeiro. Faço uma correntinha e volto para terminar o leque fazendo 3 pontos altos. Terminando o leque, faço 2 correntinhas, vou nessa primeira alcinha do primeiro motivo, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, volto no meu segundo motivo, na próxima alcinha faço um ponto baixo e vou seguir fazendo a união normalmente, lembrando que o busto são 5 motivos, então esses 2 motivos têm o mesmo tamanho e mesma quantidade de alcinhas. Então, vai dar certinho, como na cintura, todos os motivos são do mesmo tamanho, deu certinho com as mesmas quantidades de alcinhas, o do busto também nas laterais. Quando tem a mesma quantidade de carreiras, sempre vai dar certinho, não vai sobrar alcinhas ou faltar. Então, vou unindo aqui normalmente, fazendo 2 correntinhas e prendendo na próxima alcinha do motivo, com um ponto baixo e volto fazendo 2 correntinhas e prendendo com um ponto baixo na próxima alcinha do outro motivo. Terminando aqui já, chegando na última alcinha do primeiro motivo do busto, vou fazer um ponto baixo, dando certinho, 2 correntinhas, vou para o leque, faço metade de um leque, que é 3 pontos altos, uma correntinha, e vou fazer um ponto baixo no leque do motivo do busto. Então, direto depois de fazer o ponto baixo no leque do busto, vou fazer um ponto baixo no leque da cintura, do segundo motivo. Então, eu faço 2 pontos baixos, um ponto baixo no leque do busto e um ponto baixo no leque da cintura. Faço assim para qualquer tamanho. Feito o ponto baixo no leque da cintura, eu posso dar continuidade, terminando o leque, fazendo 3 pontos altos. E depois de fazer o leque, vou fazer a união na parte de baixo. Lembrando que na lateral não teve um lado mais que o outro, pois os 2 motivos são do mesmo tamanho. E aqui, como aconteceu na primeira união, o segundo motivo do busto é maior do que o segundo motivo da cintura. Então, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz. Vou unindo normalmente aqui, fazendo 2 correntinhas e prendendo com ponto baixo no próximo motivo. 2 correntinhas e volto para o motivo do busto, prendendo com ponto baixo, até chegar na última alcinha da cintura. Então, para qualquer tamanho, todos os motivos do busto terá uma alcinha a mais. Então, toda vez que eu unir, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na primeira união. Na última alcinha, eu vou fazer 2 pontos baixos. Vou unir 2 vezes na última alcinha. Chegando aqui na última alcinha da cintura, vou fazer da mesma forma que eu fiz na primeira união. Depois de fazer as 2 correntinhas, faço um ponto baixo, normalmente, na última alcinha. Faço 2 correntinhas, volto para o motivo do busto, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e como não tem mais motivo na cintura, vou voltar e vou fazer novamente um ponto baixo no último motivo, ficando com 2 pontos baixos como eu fiz na primeira união. E faço assim para qualquer tamanho. Faço 2 correntinhas, volto para o motivo do busto, faço a metade de um leque, que são 3 pontos altos e uma correntinha.
E vou fazer um ponto baixo no leque do motivo da cintura. Faço uma correntinha e volto para terminar o leque, fazendo 3 pontos altos. Ficando desta forma. E agora eu vou terminar esse motivo, dando continuidade depois do leque, fazendo 4 correntinhas e um ponto baixo na próxima alcinha. Quatro correntinhas, ou na próxima alcinha faço um ponto baixo. E vou fazer normalmente até chegar no meu leque e prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. E depois de prender, caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o segundo motivo do busto já está terminado. E vou seguir fazendo a mesma repetição nos meus próximos motivos. Para qualquer tamanho, se eu unir 5 motivos da cintura, eu vou unir 5 motivos do busto. E sempre da mesma forma, na lateral e na parte de baixo, ou se preferir, sendo a parte de cima o da cintura. Já coloquei 2 motivos e vou unir mais 3, sempre da mesma forma. E como os motivos da cintura têm uma alcinha a mais do que o busto, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz nos 2 motivos, na última alcinha prendendo 2 vezes, com 2 pontos baixos. Lembrando que todas as carreiras do busto devem ter a mesma quantidade. E sempre eu faço até a penúltima carreira completas e quando eu for iniciar a última carreira que eu faço a união. Terminei aqui de unir os 5 motivos do busto. Para qualquer tamanho são 5 na cintura e 5 no busto, ficando desta forma. Lembrando que são 6 motivos no total e o último motivo do busto também eu vou colocar somente no final para fechar a peça. Para qualquer tamanho é só no final que eu coloco o 6º motivo, tanto na cintura como no busto. E também vai ser da mesma forma para o quadril e todo o restante. Com a carreira do busto pronto, já unido, eu viro e deixo ele para a parte de cima. A carreira da cintura fica abaixo e abaixo dela eu vou unir as carreiras do quadril. Então, eu iniciei com a primeira carreira de motivos da cintura, que é a menor carreira. Depois uni com a carreira do busto. E eu não vou colocar mais carreiras acima do busto, é somente uma. E a quantidade de carreiras do quadril é a mesma para o busto. Eu sempre vou unir no maior para o menor. Por isso, eu iniciei com o menor motivo. A carreira do quadril eu faço com um total de 5 carreiras de leques, igual a do busto. Para o PP, se eu fiz 4 carreiras de leques para o busto, no quadril também 4 carreiras. Para o tamanho M, se foram 6 carreiras para o busto, faço 6 carreiras para o quadril. Para o tamanho G, 7 carreiras para o busto, 7 carreiras para o quadril. E para o tamanho GG, 8 carreiras para o busto, então faço 8 carreiras para o quadril. Então, vou iniciar aqui o meu primeiro motivo do quadril e vou aplicar abaixo dos motivos da cintura. Sempre aplico no maior para o menor. Então, os motivos do quadril também ficam com uma carreira a mais que os motivos da cintura. Eu vou seguir fazendo aqui
Vou fazer o meu primeiro motivo do quadril, que são 5 carreiras de leques. Eu faço 4 completas e na última eu já começo a unir ao primeiro motivo da cintura. E como o quadril é maior que o da cintura, terá um motivo a mais, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com o busto. Na última alcinha da cintura, eu vou colocar 2 pontos baixos. Vou unir 2 vezes. E depois de unir o primeiro motivo do quadril na cintura, vou unir mais 4, que vai ser unido a lateral e a parte de baixo, ou pode dizer em cima, como preferir, da mesma forma que eu fiz no busto. Vão totalizar 5 motivos no quadril também, unido com 5 motivos da cintura. Então, eu vou seguir fazendo aqui a união de todos os meus motivos, faço da mesma forma para qualquer tamanho. E também são 6 motivos no total no quadril, mas o último motivo eu vou mostrar no final, que vai ser para fechar a peça. Fiz aqui a união de todos os motivos do quadril, totalizando 5, e ficou desta forma, seguindo o mesmo exemplo que eu fiz no início. E aqui também na cintura, que é menor que o quadril, na parte da alcinha, eu fiz 2 pontos baixos, ou seja, fiz 2 vezes na última alcinha, da mesma forma que eu fiz no busto. Então, ficou os motivos da cintura no meio, os motivos do busto em cima e os motivos do quadril embaixo. E agora eu vou para minha próxima carreira de motivos, que vai ser um pouco abaixo do quadril, e eu vou fazer um motivo a mais também. Então, para o meu tamanho P, na cintura foram 4 carreiras de leques no total, no busto 5 carreiras e no quadril 5 carreiras, e abaixo do quadril eu vou fazer 6 carreiras de leques no total. Terá uma carreira a mais do busto e do quadril, e 2 carreiras a mais da cintura. Para o tamanho PP, que foram 3 carreiras de leques na cintura, no busto 4, no quadril 4, e abaixo do quadril 5 carreiras de leques no total. Para o tamanho M, 5 carreiras de leques na cintura, 6 no busto, 6 no quadril e 7 abaixo do quadril. Para o tamanho G, 6 carreiras de leques na cintura, 7 no busto, 7 no quadril e 8 abaixo do quadril. Para o tamanho GG, que foram 7 carreiras de leques na cintura, 8 no busto, 8 no quadril e terá 9 carreiras de leques abaixo do quadril. Então, eu vou dar seguimento fazendo o meu primeiro motivo abaixo do quadril, faço 5 carreiras completas de leques e na última, ou seja, a sexta, eu faço a união. Já uni aqui o primeiro motivo abaixo do quadril, ficando com um total de 6 leques. E como havia dito, fiz 5 leques normalmente e na última carreira fiz a união. E como os motivos do quadril é menor do que o motivo abaixo do quadril, eu fiz aquele detalhe na última alcinha de 2 pontos baixos, como eu fiz do quadril para a cintura e do busto para a cintura. Para qualquer tamanho, quando o motivo é menor, eu devo fazer isso. 2 vezes ponto baixo na última alcinha do motivo menor. Depois de aplicar o primeiro motivo, eu vou aplicar mais 4, totalizando 5 motivos. E claro, todos do mesmo tamanho. E a união para qualquer tamanho e para qualquer motivo são feitos da mesma forma, na lateral e na parte de cima, ou pode falar embaixo como preferir. Mas são unidos 2 lados do motivo. Então, eu vou dar seguimento e já volto. Já uni aqui todos os 5 motivos abaixo do quadril. Fiz a união dos outros 4 da mesma forma que eu fiz em todos os outros. E como o motivo do quadril é menor, eu fiz aquele detalhe de fazer 2 vezes um ponto baixo no último motivo. E agora eu vou dar seguimento fazendo o restante. Os tamanhos são estes. Não terá mais motivo com aumentos. Eu vou fazer mais uma carreira de motivo somente. Não vou fazer nem muito curto e nem muito longo.
E a minha próxima carreira de motivos terá a mesma quantidade desta última. Então, esta última é a quarta carreira de motivos. A partir da quarta carreira de motivos, não terá alterações quanto à quantidade de carreiras. E pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. Pode fazer longo até no pé, ou um tamanho médio, ou mais curto, fica a critério de cada um. Mas, para qualquer tamanho, a partir deste quarto motivo, abaixo da cintura, não terá alterações de quantidade de carreiras. Então, o tamanho dos motivos vai mudando somente até a quarta carreira de motivos. A partir da quarta carreira de motivos, todos os outros próximos serão da mesma forma, com a mesma quantidade de carreiras. E como eu vou fazer somente uma carreira a mais aqui, eu vou fazer com 6 carreiras de leques para o meu tamanho P. Se eu for fazer longo, eu também vou fazer com 6 quantidades de leques até o último motivo. Pode fazer a quantidade que quiser. Vou fazendo aqui a minha próxima carreira de motivos e já volto. Terminei aqui de aplicar a minha quinta carreira de motivos com a mesma quantidade de leques da penúltima carreira de motivos, ficando com um total de 5 carreiras de motivos. Mas pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. E aqui deu certinho, como os dois motivos são do mesmo tamanho, não precisei de fazer aquele detalhe de 2 pontos baixos na última alcinha do último motivo. E ficou desta forma. Lembrando que a partir do quarto motivo, todos os motivos devem ser feitos do mesmo tamanho para qualquer tamanho. E agora eu vou dar continuidade. Vou fazer o sexto motivo de todos, que vai ser para fechar a peça. Todos os motivos têm o sexto motivo. Faço assim para qualquer tamanho. Primeiro, como eu iniciei pelo motivo da cintura, eu vou começar a unir o sexto motivo da cintura também. Eu sempre vou na mesma ordem para qualquer tamanho. Vou fazendo aqui o meu sexto motivo da cintura, iniciando da mesma forma e com a mesma quantidade de carreiras. Na cintura eu fiz um total de 4 carreiras de leques. Então, eu vou fazer 3 carreiras de leques completas. E quando eu for fazer a quarta, eu já volto para fazer a união. Já iniciei aqui o motivo da cintura. Fiz 3 carreiras completas. E já vou iniciar a quarta. E a partir já do primeiro leque da quarta carreira e última, eu já começo a unir. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo até o meio do leque. Agora eu vou fazer a metade de um leque e vou unir com o leque da cintura primeiro. Sempre vou na mesma ordem para qualquer tamanho. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos. Uma correntinha de espaço e vou aqui neste leque da cintura, vou nesse leque de baixo e vou fazer um ponto baixo no meio dele. Faço uma correntinha e volto para o sexto motivo e termino o leque, fazendo 3 pontos altos. Ficando assim. Faço 2 correntinhas. Vou na primeira alcinha do motivo, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e volto para o sexto motivo, na próxima alcinha e faço um ponto baixo. E a forma de unir vai ser da mesma forma como eu fiz em todos os outros motivos. E como eles são do mesmo tamanho, vai dar certinho, não vou precisar de fazer aquele detalhe de 2 pontos baixos na última alcinha do motivo menor.
Vou unindo aqui na última alcinha e vai ficando desta forma. Lembrando que todos os motivos da cintura devem ter o mesmo tamanho. Totalizando 6 motivos da cintura. Faço 2 correntinhas, vou para dentro do leque e faço a metade de um leque, 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo dentro do leque. Uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos. E já está unido a primeira lateral do 6º motivo. E agora eu vou dar continuidade até chegar no outro leque. Vou fazendo 4 correntinhas e um ponto baixo na primeira alcinha, 4 correntinhas, um ponto baixo na próxima alcinha, 4 correntinhas, um ponto baixo na próxima alcinha, 4 correntinhas, um ponto baixo na próxima alcinha, 4 correntinhas, vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo. E agora, chegando no outro leque, já vou iniciar a união dessa outra lateral. 4 correntinhas, vou para dentro do leque, faço a metade de um leque, que são 3 pontos altos. Uma correntinha. E vou aqui no motivo da cintura, no leque de cima, e faço um ponto baixo dentro do leque. Faço dessa mesma forma para qualquer tamanho. Uma correntinha e volto para dentro do leque e termino o leque fazendo 3 pontos altos. E já vou iniciar a união dessa outra lateral. Faço 2 correntinhas e vou unir com a primeira alcinha do motivo da cintura. Lembrando que as uniões são feitas sempre da mesma forma. Faço um ponto baixo, 2 correntinhas, volto para o 6º motivo, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, vou no outro motivo, na próxima alcinha faço um ponto baixo, 2 correntinhas e vou unindo normalmente. E como eles têm o mesmo tamanho, vai dar certinho até o final. Chegando aqui na última alcinha, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e vou fazer a metade de um leque, 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo no próximo leque do outro motivo, e assim fechando a peça e completando os 6 motivos. Faço uma correntinha e volto para dentro do leque e termino o leque fazendo 3 pontos altos. E agora eu vou terminar esse motivo fazendo normalmente 4 correntinhas e unindo nas alcinhas até chegar no outro leque.
Chegando aqui no leque, faço 4 correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do leque. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Agora todos os motivos da cintura já estão unidos e já começando a fechar a peça, vai ficando desta forma. E quando eu iniciei o trabalho, depois do motivo da cintura, eu fiz os motivos do busto. Então, eu vou agora fazer o motivo do busto para unir também. Eu vou fazendo da mesma ordem. Vou iniciar aqui os motivos normalmente. O motivo do busto para o meu tamanho foram de 5 carreiras de leques. Então, eu vou fazer do mesmo tamanho. Faço primeiro 4 carreiras de leques completas. E quando eu iniciar a última e quinta carreira, eu volto para fazer a união das duas laterais e na parte de baixo do motivo. Já iniciei aqui o motivo do busto, fiz 4 carreiras completas e já vou iniciar a quinta. E a partir já do primeiro leque, eu já começo a união. Primeiro eu caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Mais 2 pontos altos, ficando com 3 pontos altos. Faço uma correntinha e já vou começar a unir aqui com o leque de cima do motivo do busto, fazendo um ponto baixo no meio do leque. Lembrando que para qualquer tamanho eu vou no mesmo sentido que eu iniciei os primeiros leques. E claro que o sexto motivo deve ter o mesmo tamanho que os outros 5. Depois de fazer o ponto baixo, faço uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos. E já vou começar a unir a lateral, fazendo 2 correntinhas. E um ponto baixo, pegando a primeira alcinha do motivo. Faço 2 correntinhas, volto para o sexto motivo, na próxima alcinha faço um ponto baixo, 2 correntinhas, vou no outro motivo, faço um ponto baixo. E vou fazendo assim até chegar no leque. Não deve saltar nenhuma alcinha. E sempre fazendo ponto baixo e 2 correntinhas. Está ficando desta forma e já chegando nas últimas alcinhas dos motivos. Faço 2 correntinhas, vou aqui na última alcinha do motivo, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e vou para dentro do leque, faço a metade de um leque, que são 3 pontos altos. Uma correntinha. E agora eu vou fazer o ponto baixo no leque do motivo do busto e no leque do motivo da cintura, que é o leque abaixo, do sexto motivo que eu uni. Ficam então com 2 pontos baixos, um no leque do motivo do busto e um ponto baixo no leque abaixo no motivo da cintura. Depois de fazer os 2 pontos baixos, faço as 2 correntinhas e termino o leque fazendo 3 pontos altos. E já vou começar a união agora na parte de baixo. Vou fazer 2 correntinhas normalmente.
Vou na primeira alcinha do motivo da cintura e faço um ponto baixo, 2 correntinhas, volto para a alcinha do motivo do busto, faço um ponto baixo. Nunca deve esquecer de fazer o ponto baixo no leque do motivo da cintura, porque será unidas também a parte de baixo do motivo do busto com o motivo da cintura. Vou fazendo aqui, lembrando que o motivo do busto é maior que o da cintura, tem uma alcinha a mais, então eu vou fazer aquele detalhe na última alcinha do motivo menor, ou seja, do motivo da cintura. Chegando aqui já na última alcinha do motivo da cintura, vou fazer um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, vou no último motivo do busto, faço 2 correntinhas e como não tem mais alcinhas no motivo da cintura, vou fazer um ponto baixo novamente na última alcinha. Fazendo da mesma forma que eu fiz nos outros motivos, que era maior do que os outros. Vão ficar com 2 pontos baixos no último motivo, no motivo menor, que é o da cintura. Faço 2 correntinhas e faço a metade de um leque. 3 pontos altos, uma correntinha. E ficou desta forma. E vou fazer o ponto baixo agora no leque do motivo da cintura. E no leque do motivo do busto, na lateral. Sempre devo fazer um ponto baixo no leque do motivo abaixo e um ponto baixo no leque do motivo da lateral. Faço uma correntinha e vou terminar o leque fazendo 3 pontos altos. E já vou começar a fazer a união na lateral do motivo. E está ficando desta forma. Faço 2 correntinhas, vou na primeira alcinha do motivo, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, volto para a primeira alcinha do sexto motivo, faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo normalmente a união como eu faço em todos os outros motivos. E como os motivos do busto são do mesmo tamanho, vai dar certinho até o final. Fiz aqui na última alcinha, faço 2 correntinhas, vou para dentro do leque, faço 3 pontos altos, uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no leque do outro motivo, para assim terminar a união da lateral. Faço uma correntinha e volto, terminando um leque fazendo 3 pontos altos.
E está ficando desta forma, unidos o motivo do busto, o sexto motivo. Lembrando que, para outros tamanhos, por exemplo, para o PP, que são 4 leques no busto, devo fazer 4 leques no sexto motivo. E como estou fazendo o tamanho P, são 5 leques no busto, e no último motivo também do busto são 5 leques. Vou terminar aqui de fazer esse motivo. Depois do leque, 4 correntinhas, um ponto baixo na próxima alcinha, 4 correntinhas, vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo e vou fazendo assim até chegar no outro leque. Chegando aqui no leque, faço 4 correntinhas e um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais do leque. E caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. E ficou desta forma a união do busto, unido os 3 lados do motivo. E agora eu vou dar seguimento para todos os outros motivos. Depois do busto, eu apliquei os motivos do quadril. Então, o próximo motivo que eu vou colocar vai ser o do quadril. E para o meu tamanho, como ele tem 5 carreiras de leques, eu vou fazer 4 carreiras completas. E na última, na quinta carreira, desde o primeiro leque, eu já começo a união. E vou unir da mesma forma como eu uni no busto. E depois de unir o sexto e último motivo do quadril, vou unir os outros 2 motivos. O de baixo do quadril e o outro que eu fiz também. E também, para qualquer tamanho, como o motivo menor tem uma alcinha a menos, devo fazer aquele detalhe de 2 pontos baixos na última alcinha. Vou fazer assim para os motivos da cintura com o quadril e do quadril para baixo do quadril. E a partir dos motivos abaixo do quadril, todos os outros motivos serão do mesmo tamanho, então não vou precisar de fazer aquele detalhe. E sempre devo unir os 3 lados do motivo, as laterais e a parte de baixo. Ou pode dizer a parte de cima se preferir. Então, vou seguir fazendo aqui a aplicação do sexto motivo de cada carreira e já volto. Já apliquei aqui todos os outros motivos e assim fechando toda a peça. E todos foi aplicado da mesma forma que eu fiz com o busto, com os 3 lados do motivo e nos motivos menores fazendo aquele detalhe de 2 pontos baixos na última alcinha. E ficou desta forma. Lembrando que pode colocar a quantidade de motivos que quiser abaixo, pode fazer do tamanho que quiser, mas para qualquer tamanho deve ter um total de 6 motivos. Somente no comprimento que pode colocar a quantidade de motivos que quiser. E depois de fechar toda a peça, agora eu vou fazer as alças. Mas antes, vou aqui na parte de cima, nos motivos do busto, e vou fazer primeiro o acabamento. Pego o fio novamente, faço a laçada inicial. E primeiro vou escolher aqui onde vai ser o meu primeiro ponto, que vai ser entre um leque e outro, e também que vai ser a parte de trás, para que o arremate seja na parte de trás, mas fica a critério de cada um onde deve começar. Mas eu recomendo começar entre um leque e outro, entre um motivo e outro. E antes de iniciar também, vou colocar aqui da forma que vai ser os motivos. O motivo deve estar debaixo do braço. Então, nos 2 braços, nos 2 lados, deve ter um motivo. E na parte da frente e na parte de trás, 2 motivos completos. Ficando desta forma. Para qualquer tamanho, eu recomendo fazer assim. Depois disso, já vou aqui no meio certinho, entre um leque e outro.
no meio desses dois motivos. Vou aqui no meio desses dois leques e vou passar o fio, ficando no meio certinho um motivo para um lado e um motivo para o outro. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, todos no mesmo espaço. Ficando com 3 pontos altos, sem fazer correntinha, eu vou saltar todo esse leque e vou na primeira alcinha depois do leque e faço 3 pontos altos juntos. Sem fazer correntinha, vou na próxima alcinha e faço 3 pontos altos juntos. Sem fazer correntinha, vou na próxima alcinha e faço 3 pontos altos juntos. E vou fazendo 3 pontos altos, sem correntinha de espaço, em cada alcinha. E chegando aqui no meio novamente, vou saltar esse próximo leque e no meio certinho, entre um leque e outro, faço 3 pontos altos juntos. Salto o próximo leque e sem fazer correntinha, vou na primeira alcinha depois do leque, faço 3 pontos altos juntos. Vou na próxima alcinha sem fazer correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E eu vou seguir fazendo desta forma até o final da carreira. Em cada alcinha eu faço 3 pontos altos juntos, sem correntinha de espaço. E entre um leque e outro também faço 3 pontos altos juntos e sempre saltando os leques. Chegando aqui no fim da carreira, fiz em cada alcinha 3 pontos altos. E entre um leque e outro, e sempre saltando o leque e não fazendo correntinha de espaço. E agora eu vou fechar esta carreira, fazendo aqui, depois dos 3 pontos altos, sem fazer correntinha, vou nessa última alcinha e faço 3 pontos altos. E sem fazer correntinha, faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Cortando o fio e ficou desta forma. Faço assim para qualquer tamanho. E depois de fazer toda a minha primeira carreira, eu vou medir primeiro para fazer as alças. Para fazer as alças, venho com marcadores de pontos e quem não tiver os alfinetes acrílico pode utilizar linha para marcar, fica da mesma forma. E primeiro eu vou separar aqui. Em cada braço tem um motivo na lateral, então eu não vou fazer a alça em cima dele. Vou deixar um motivo completo para debaixo do braço. Faço assim para qualquer tamanho. E nos 3 pontos altos, entre um motivo e outro, eu vou marcar bem em cima. Então, fica um motivo completo sem fazer a alça. Na parte de trás também faço da mesma forma. Se eu vou deixar um motivo completo para debaixo do braço, onde eu não vou trabalhar a alça, vou marcar entre um motivo e outro, que são os 3 pontos altos entre um leque e outro. Ficando desta forma. E para fazer a largura da alça, vou aqui. Tem 2 motivos completos na parte da frente. Esses 3 pontos altos aqui é feito no meio certinho entre um leque e outro. Eu não vou marcar em cima dele, vou no próximo conjunto de 3 pontos altos,
no primeiro depois do meio e marco. Para o tamanho PP, eu posso marcar em cima dos 3 pontos altos do meio. E para o tamanho M, eu vou no segundo conjunto de 3 pontos altos. No tamanho G, eu vou no terceiro conjunto de 3 pontos altos. E no tamanho GG, eu vou no quarto conjunto de 3 pontos altos. E como estou fazendo o tamanho P, eu vou no primeiro conjunto de 3 pontos altos, depois do conjunto do meio. E na parte de trás, faço da mesma forma. Então, a primeira alça já está marcada na parte da frente e na parte de trás, e depois eu faço do outro lado da mesma forma. Vou iniciar aqui pegando o fio novamente, fazendo o nó inicial. E aqui onde eu marquei, na parte da frente, no conjunto de 3 pontos altos, eu vou no próximo espacinho entre o conjunto de 3 pontos altos marcado e outro. Passo o fio, faço uma correntinha que vai servir de meu primeiro ponto baixo, mais 4 correntinhas de espaço, totalizando 5 correntinhas. Faço assim para qualquer tamanho. Vou saltar os 3 pontos altos e entre um conjunto de 3 pontos altos e outro, no próximo, faço um ponto baixo. Faço assim para qualquer tamanho. Faço 4 correntinhas, vou saltar os 3 pontos altos e entre um conjunto de pontos altos e outro, faço um ponto baixo. 4 correntinhas, salto 3 pontos baixos e entre um conjunto de pontos altos e outro, faço um ponto baixo. E vou fazendo assim até ficar com um total de 6 alcinhas. Para qualquer tamanho, vão ficar com 6 alcinhas, sem marcar certinho. Eu vou fazendo as alcinhas e o último ponto baixo até um conjunto de pontos altos e outros, antes da outra marcação, ficando com um total de 6 alcinhas. Por isso é importante que marque certinho, porque para todos os tamanhos deve ter essa mesma quantidade. No PP, marque entre um leque e outro. No P, um conjunto de pontos altos depois do meio. No M, no segundo conjunto. No G, no terceiro. E no GG, no quarto. Viro a peça, vou para dentro dessa primeira alcinha com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, que vai servir de meu primeiro ponto baixo, mais 4 correntinhas de espaço, vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas, vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas, vou na próxima e última alcinha e faço um ponto baixo. Ficando agora com um total de 5 alcinhas. Viro, vou caminhar com ponto baixíssimo para dentro dessa primeira alcinha, faço uma correntinha para o primeiro ponto baixo, mais 4. Vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas. Vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo, faço 4 correntinhas. Vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas. Vou na próxima e última alcinha e faço um ponto baixo. Agora ficando com 4. Viro. E para a próxima carreira, agora eu vou trabalhar com pontos altos. Caminho com ponto baixíssimo para dentro dessa primeira alcinha, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3. Sem fazer correntinhas, vou para a próxima alcinha e faço 3 pontos altos. Sem fazer correntinhas, vou para a próxima alcinha e faço 3 pontos altos. Sem fazer correntinha, vou para a próxima e última alcinha e faço 3 pontos altos, ficando com 4 conjuntos de 3 pontos altos, sem correntinha de espaço. Deve ficar assim para qualquer tamanho. Agora eu vou virar, faço uma correntinha, que vai servir de meu primeiro ponto baixo, mais 4 correntinhas.
Vou aqui entre um conjunto de 3 pontos altos e outro e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas e vou entre um conjunto de 3 pontos altos e outros e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, vou entre um conjunto de 3 pontos altos e outro e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas e vou no terceiro ponto alto do conjunto de 3 e faço um ponto baixo bem em cima, ficando igual ao outro lado, e com 4 alcinhas. Essas 4 alcinhas devem se manter, então eu faço assim: viro, faço uma correntinha para o meu primeiro ponto baixo, mais 4 correntinhas. Ao invés de eu fazer por dentro, que irá diminuir automaticamente, eu faço em cima da primeira alcinha para não diminuir, um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, ou na próxima alcinha faço um ponto baixo, 4 correntinhas, ou na próxima alcinha faço um ponto baixo, 4 correntinhas, ou na próxima alcinha faço um ponto baixo, ficando com 4 alcinhas novamente. Viro e vou fazer novamente a carreira de pontos altos. Faço desta forma para qualquer tamanho. Vou passar para dentro dessa primeira alcinha com um ponto baixíssimo, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3. E sem fazer correntinha, vou na próxima alcinha e faço 3 pontos altos. Sem fazer correntinha, vou na próxima alcinha, faço 3 pontos altos. Sem fazer correntinha, vou na próxima e última alcinha e faço 3 pontos altos, ficando com 4 conjuntos de 3 pontos altos novamente. E depois dessa carreira, eu vou virar e vou fazer a mesma repetição que eu fiz depois da primeira carreira de pontos altos. Faço 2 carreiras de alcinhas. Faço uma correntinha para o primeiro ponto baixo, mais 4 correntinhas. Salto pontos altos e entre um conjunto de pontos altos e outro faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, entre um conjunto de pontos altos e outro faço um ponto baixo. 4 correntinhas, entre um conjunto de pontos altos e outro faço um ponto baixo. 4 correntinhas e no terceiro e último ponto alto, bem em cima, faço um ponto baixo, ficando com 4 alcinhas. E como eu vou fazer 2 carreiras de alcinhas e quero manter 4 alcinhas, faço a mesma repetição. Uma correntinha para o primeiro ponto baixo, mais 4 correntinhas, e na primeira alcinha faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. E depois das 2 carreiras de alcinha, vou fazer a mesma repetição novamente. Na próxima carreira será de pontos altos. 4 conjuntos de 3 pontos altos. E sempre faço um ponto baixíssimo na primeira alcinha, 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2, ficando com 3. E em cada alcinha faço 3 pontos altos juntos, totalizando 4 conjuntos de 3 pontos altos. Viro e faço 2 carreiras de alcinhas. E como estou fazendo o tamanho P, vou fazendo essa mesma repetição até completar 5 carreiras de 4 conjuntos de 3 pontos altos. Já estou aqui no terceiro e vou fazer mais 2. Para o tamanho PP, eu faço 4 carreiras de 4 conjuntos de 3 pontos altos. Para o tamanho M, faço 6 carreiras de 4 conjuntos de 3 pontos altos. Para o tamanho G, faço 7 carreiras de 4 conjuntos de 3 pontos altos. E para o tamanho GG, faço 8 carreiras de 4 conjuntos de 3 pontos altos. E sempre vou fazer, depois de cada carreira de pontos altos, 2 carreiras de alcinhas. Mas, depois que eu fazer a última carreira de 4 conjuntos de 3 pontos altos, eu não faço alcinha mais. A última carreira deve ser de pontos altos, para qualquer tamanho. Então, eu vou seguir fazendo aqui a minha primeira alça e quando eu estiver com a quinta e última carreira de 4 conjuntos de 3 pontos altos pronto, eu já volto.
Fiz aqui as minhas 5 carreiras de 4 conjuntos de 3 pontos altos e já estou aqui na última. E lembrando que para qualquer tamanho eu faço da mesma forma, só que com outras quantidades de carreiras. Vou finalizar aqui fazendo uma correntinha e vou cortar o fio. E a primeira alça já está pronta. Agora eu vou passar para a parte de trás, que será feito da mesma forma desde o início até o fim. Os pontos já estão marcados. Eu vou iniciar depois da marcação, da mesma forma que eu fiz na parte da frente, e faço assim para qualquer tamanho. Aqui em cima do conjunto de 3 pontos altos onde está marcado, eu vou no próximo espacinho entre um conjunto de pontos altos e outros e vou iniciar. Volto com o fio novamente, faço o nó inicial, vou aqui depois da marcação, vou aqui na marcação saltar os pontos altos e no primeiro espaço entre o conjunto de 3 pontos altos e outro, vou passar o fio. Faço uma correntinha para o primeiro ponto baixo, mais 4 correntinhas, salto os 3 pontos altos e no próximo espacinho entre o conjunto de 3 pontos altos e outro, faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, salto 3 pontos altos e no próximo espacinho entre o conjunto de 3 pontos altos e outro, faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas e vou no próximo espacinho entre o conjunto de pontos altos e outro, faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou no próximo espacinho de um conjunto de 3 pontos altos e outro, faço um ponto baixo. E vou aqui chegando no próximo espacinho do conjunto de pontos altos e outros da próxima marcação e ficando com um total de 6 alcinhas. Da mesma forma que ficou na parte da frente. Para qualquer tamanho, os dois lados devem ser iguais, com a mesma quantidade de alcinhas e carreiras. Depois daqui eu vou virar, fazer as alcinhas normalmente e será diminuído uma alcinha em cada carreira até ficar com 4 e vou seguir fazendo as carreiras até para o meu tamanho P ficar com um conjunto de 5 carreiras de 4 conjuntos de 3 pontos altos. Vou seguir fazendo aqui e já volto quando eu for fazer a minha última carreira de 4 conjuntos de pontos altos para fazer a união e já volto. Terminando aqui a minha alça de trás, fiz da mesma forma que eu fiz na parte da frente. Com a mesma quantidade de carreiras, faço sim para qualquer tamanho. A mesma quantidade que eu fazer na frente, faço atrás também. Mas antes de fazer a última carreira, eu volto para fazer a união. Passo com ponto baixíssimo na primeira alcinha, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos. E aqui na última carreira eu já inicio a união das duas alças. Vou aqui saltar 3 pontos altos e entre um conjunto de 3 pontos altos e outro, bem no meio, faço um ponto baixo. Depois do ponto baixo, vou na alcinha de trás e dar continuidade na minha próxima alcinha fazendo 3 pontos altos. E vou para a alcinha da frente e entre o conjunto de 3 pontos altos e outro, no espacinho faço um ponto baixo. Volto para a alcinha de trás, na próxima alcinha faço 3 pontos altos juntos. E uno novamente com outro espacinho entre 3 conjuntos de pontos altos e outro, faço um ponto baixo. E volto para a alça de trás, na próxima e última alcinha, e faço 3 pontos altos juntos. Faço a união desta forma para qualquer tamanho. E depois de unir, faço uma correntinha e vou cortar o fio, ficando desta forma. Depois da primeira alça já pronta, eu vou passar para o outro lado fazendo a mesma repetição.
Já posso tirar aqui os alfinetes e vou marcar no mesmo sentido que eu marquei na primeira alça. Um motivo completo ficará debaixo do braço e eu não vou trabalhar ele, então bem no meio onde tem os 3 pontos altos, entre um motivo e outro, eu vou marcar. Lembrando que quem não tiver alfinete acrílico pode utilizar a linha para marcar. E eu vou marcar da mesma forma que eu marquei na primeira alça e vão ficar com um total de 6 alcinhas e depois das 6 alcinhas faço mais 2 carreiras de alcinha ficando com 4, faço a mesma quantidade de carreiras até ficar com 5 carreiras de 4 conjuntos de 3 pontos altos. E depois que terminar a primeira alça, vou para a outra parte de trás e faço, antes de terminar a última carreira, volto para fazer a união das duas partes e depois de fazer a união, corto o fio e está finalizada a segunda alça. Vou dar seguimento fazendo a segunda alça da mesma forma que eu fiz a primeira do início até o fim e já volto. Terminei aqui de fazer a segunda alça, fiz a mesma repetição. Lembrando que para o tamanho que você está fazendo, a quantidade de carreiras de 4 conjuntos de 3 pontos altos em uma alça, devo fazer a mesma quantidade na segunda alça também. Agora eu já posso tirar os alfinetes, que eu já vou iniciar o acabamento de toda a peça. E para fazer o acabamento, eu vou aqui pegar o fio novamente, fazer o nó inicial. E vou escolher aqui a parte de trás, onde eu fiz aquela primeira carreira em cima dos motivos do busto, para que os arremates fiquem no mesmo lado. Pode escolher o espacinho que quiser, vou escolher aqui onde eu fiz a primeira carreira em cima do busto, entre 3 conjuntos de pontos altos e outro. Faço primeiro uma correntinha, que vai servir de meu primeiro ponto baixo, mais uma correntinha. E no mesmo espacinho faço mais um ponto alto, ficando um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Vou saltar 3 pontos altos e no próximo espacinho entre o conjunto de 3 pontos altos e outro, faço um ponto baixo, uma correntinha de espaço e um ponto alto. Salto 3 pontos altos, no próximo espacinho faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto. Já chegando aqui na alça, que são as primeiras carreiras de alcinha, vou aqui na primeira alcinha e faço da mesma forma, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto. Vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto. Vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto. Aqui, que é a carreira de ponto alto, pego o meio do ponto alto e faço da mesma forma, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto. Vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto. Na próxima alcinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto. E no ponto alto, pego no meio do ponto e faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto. E vou seguir fazendo assim por toda a alça, da mesma forma. Não importa se é pontos ou alcinhas, em tudo eu devo fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto. Vou trabalhar dessa forma também no meio, em cada espacinho entre o conjunto de 3 pontos altos e outro, devo fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto. Chegando aqui na união onde tem em cada alça, a última carreira são pontos altos, vou fazer normalmente pegando no meio do ponto e faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto. E vou direto no último ponto da outra carreira da alça, de pontos altos, faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto. E vou dar seguimento fazendo por toda a alça desta mesma forma, e quando eu chegar aqui na parte da frente, depois das alcinhas,
Vou em cada conjunto de 3 pontos altos e outro e faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto, inclusive onde eu iniciei e finalizei as alcinhas, onde tem os pontos baixos da carreira de alcinha. Vou fazendo assim por toda a volta e já volto quando eu estiver finalizando esta carreira, que é o acabamento desta parte do meio das 2 alças. Finalizando aqui toda a minha carreira de acabamento, fiz aqui do outro lado da alça da mesma forma que eu fiz na primeira. Vou finalizar aqui. Fiz aqui no último espacinho um ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto. E agora eu vou finalizar com um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha que serviu de meu primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o acabamento ficou desta forma, nessa parte do meio, faço assim para qualquer tamanho. E agora eu vou fazer o acabamento do lado de baixo do braço e na alça do lado de fora. Pego o fio novamente, faço um nó. E vou aqui de baixo, bem em cima desse motivo. Pode escolher o espacinho que quiser, passo o fio e faço uma correntinha para o meu primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Salto 3 pontos e no próximo espaço faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto. E vou seguir fazendo desta forma por toda a volta, por toda a alça. Quando eu chegar na base da primeira carreira de alcinha da alça, faço também em cada alcinha e em cada ponto alto e na união das 2 alças da mesma forma. E quando eu chegar no fim da carreira, eu já volto. Chegando aqui no fim da carreira, eu fiz todo o acabamento da mesma forma que eu fiz na parte do meio. Aqui na união das 2 alças também fiz em cada ponto. E vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de meu primeiro ponto alto. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Ficando desta forma a parte de baixo do braço e do outro lado da alça. Agora eu vou passar para a outra alça e vou fazer a mesma repetição, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto em cada espacinho, em cada alcinha e em cada ponto. Vou dar seguimento aqui e já volto para fazer o acabamento na barra. Fiz o acabamento da segunda alça, terminando da mesma forma que eu fiz na primeira. E agora eu vou passar para a barra, que eu vou fazer o acabamento nela também. Vou aqui, pode escolher o lado que quiser, eu vou escolher a parte de trás, onde eu acabei em cima do bojo do busto, para ficar os acabamentos no mesmo lado. Pego o fio, faço um nó inicial e vou iniciar aqui entre um leque e outro, de um motivo e outro. Vai ser onde eu vou passar o fio. Primeiro faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Faço esse acabamento da mesma forma para qualquer tamanho. Depois das 3 correntinhas, faço um ponto alto no mesmo espaço e um ponto picô, que são 3 correntinhas e um ponto baixo pegando as 2 alcinhas do ponto alto de base. Depois do ponto picô, no mesmo espaço, faço um ponto alto. Vou saltar o leque e na primeira alcinha depois do leque faço um ponto alto com ponto picô
ponto picô, que são 3 correntinhas, e um ponto baixo pegando as 2 alcinhas do ponto de base, e um ponto alto. E sem fazer correntinhas, vou na próxima alcinha e faço 2 pontos altos, um ponto picô, e um ponto alto. Sem fazer correntinha, vou na próxima alcinha, faço 2 pontos altos, um ponto picô e um ponto alto. Sem fazer correntinha, vou na próxima alcinha e faço a mesma repetição. Faço sempre um ponto alto normal, um ponto alto com ponto picô e um ponto alto normal. Ficando 2 pontos altos, um ponto picô e um ponto alto. Eu vou seguir fazendo desta forma em cada alcinha e entre um leque e outro, sempre faço um ponto alto com ponto picô e um ponto alto. Chegando aqui nos leques, que é a união dos 2 motivos, eu vou saltar este leque e no meio, entre um leque e outro, faço um ponto alto com ponto picô e um ponto alto. Salto um leque e vou na primeira alcinha e faço 2 pontos altos, um ponto picô e um ponto alto. Vou seguir fazendo aqui, quando estiver no fim da carreira, eu já volto. Chegando aqui no fim da carreira, fiz em cada alcinha e entre um leque e outro 2 pontos altos, um ponto picô e um ponto alto. Ficando desta forma o acabamento e faço assim para qualquer tamanho. Agora eu vou finalizar aqui fazendo a minha última alcinha. Sem fazer correntinha, faço 2 pontos altos, um ponto picô e um ponto alto. E vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de cortar o fio, vou fazer o arremate de todos os pontos e já volto com tudo acabado. Fiz o arremate de todos os excessos de fio e a saída ou vestido, como preferir, já está finalizada. E para quem quiser como vestido, é só fazer a aplicação do forro. E para fazer a aplicação do forro, recomendo fazer o corte do tecido em toda a volta do vestido, fazer as costuras das laterais separado e costurar o tecido no vestido somente na parte de cima. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.